O senhor Eduardo Bastos está mentindo para este tribunal. A voz da promotora Renata Mendonça ecoou pelo Fórum Central de São Paulo como um martelo batendo no metal. As câmeras de TV se voltaram para o homem de terno cinza sentado na mesa da defesa, que mantinha o rosto impassível mesmo com os flashes explodindo ao redor. Excelência, isso é uma acusação leviana, começou o advogado ao lado de Eduardo, mas foi interrompido. Leviana? Renata se aproximou do júri, gesticulando com uma pasta repleta de documentos. Temos aqui evidências de que o réu sabia perfeitamente dos defeitos no sistema de segurança da Neotec. Ele escolheu ignorar os relatórios que poderiam ter salvado dezenas de vidas no incêndio do shopping Eldorado. Eduardo fechou os punhos sobre a mesa. Pela primeira vez na manhã, sua máscara de controle rachou. Isso não é verdade, ele disse, levantando-se bruscamente. Eu nunca vi esses relatórios antes. Sente-se, senhor Bastos, ordenou o juiz, mas Eduardo continuou de pé. Minha irmã morreu naquele incêndio. Vocês acham que eu colocaria minha própria família em risco? O plenário explodiu em murmúrios. Jornalistas rabiscavam freneticamente em seus blocos, enquanto as câmeras captavam cada segundo do drama. Na galeria, algumas pessoas se levantaram para ver melhor. Ordem! Ordem no tribunal! O juiz bateu o martelo repetidas vezes. Foi então que o advogado de Eduardo, Dr. Marcos Silveira, se levantou lentamente. Sua face estava pálida e suas mãos tremiam ligeiramente. Excelência, ele disse com voz hesitante, preciso me retirar do caso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo se virou para ele incrédulo. Como assim, Marcos? Agora? Não posso continuar, Dr. Silveira murmurou, evitando o olhar de Eduardo. Questões pessoais, conflito de interesses. Que conflito? Do que você está falando? Mas o advogado já estava guardando seus papéis na pasta, ignorando os protestos de Eduardo e o caos que se instalava no plenário. Renata Mendonça observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. Dr. Silveira, o senhor não pode simplesmente abandonar seu cliente no meio de uma audiência, protestou o juiz. Peço desculpas, excelência, mas minha decisão é irrevogável. E com isso, ele saiu da sala deixando Eduardo completamente sozinho na mesa da defesa. Os murmúrios da galeria se transformaram em um burburinho crescente. Os jornalistas sussurravam excitados uns com os outros. Bem, disse Renata claramente satisfeita, creio que isso esclarece muita coisa sobre a culpabilidade do réu. Eduardo olhou ao redor, desesperado. Suas mãos suavam enquanto ele tentava processar o que havia acontecido. Em poucos minutos passou de um homem poderoso, com uma defesa sólida para um réu abandonado, diante de um tribunal hostil. Excelência, ele disse, a voz falhando. Eu preciso de tempo para conseguir outro advogado. Senhor Bastos, este caso já foi adiado 3 vezes. Não podemos mais protelar, mas eu tenho direito à defesa. Não podem me julgar sem representação legal. No fundo da sala, próxima à área de serviços, uma mulher de uniforme azul claro observava tudo em silêncio. Marta Ribeiro estava ali há 5 anos, limpando os corredores e salas do fórum, invisível para todos. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento, cada palavra trocada entre as partes. Ela conhecia aquele desespero, conhecia bem demais. Enquanto o juiz conversava com o escrivão sobre os próximos passos, Marta notou algo que ninguém mais havia percebido. Na pasta que Dr. Silveira deixara para trás, alguns papéis haviam caído no chão. Documentos que poderiam ser importantes para a defesa de Eduardo. Sem fazer ruído, ela se aproximou e discretamente recolheu os papéis. Eram cópias de e-mails internos da Neotec, datados de apenas 1 semana antes do incêndio. Ela os folheou rapidamente, sua mente treinada captando inconsistências que qualquer advogado experiente notaria. As datas não batiam. Os remetentes eram suspeitos, e havia algo mais. Algo familiar naquele padrão de manipulação de evidências. A sessão está suspensa, anunciou o juiz. Retornaremos em 2 horas, senhor Bastos. Sugiro fortemente que encontre representação legal até lá, ou teremos que prosseguir sem ela. Enquanto todos saíam da sala, Eduardo permaneceu sentado, a cabeça entre as mãos. Marta guardou os papéis no bolso do uniforme
e continuou sua limpeza. Mas seus olhos não saíam do homem destroçado à mesa da defesa. Algo dentro dela, que estivera adormecido por anos, começava a se mexer. Uma sensação que ela pensara ter enterrado junto com seu filho. O instinto de luta, o chamado da justiça. A faxineira invisível olhou uma última vez para Eduardo antes de sair da sala. Em 2 horas, tudo poderia mudar. Para os dois. 2 horas se passaram como minutos. Eduardo estava sentado na mesma posição, olhando fixamente para a mesa vazia à sua frente. O plenário se enchera novamente. Jornalistas, curiosos, familiares das vítimas do incêndio. Todos esperando sua queda. Senhor Bastos, disse o juiz ao retomar a sessão, conseguiu encontrar representação legal? Eduardo levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e desespero. Não, Excelência. Nenhum escritório quis aceitar o caso com tão pouco tempo. Mentira. A verdade era que 3 advogados haviam recusado após receberem ligações anônimas, desencorajando-os a defender Eduardo. Ele sabia que estava sendo sabotado, mas não conseguia provar. Nesse caso, continuou o juiz, teremos que prosseguir com o senhor se defendendo sozinho, o que não recomendo ou... Excelência. A voz veio do fundo da sala. Todos se viraram. Uma mulher de uniforme azul claro caminhava pelo corredor central com passos firmes, mas sem pressa. Era Marta, a faxineira que todos viam, mas ninguém notava. Desculpe a interrupção, ela disse, parando diante da mesa do juiz. Meu nome é Marta Ribeiro. Eu vou defendê-lo. O plenário explodiu em risos e murmúrios. Alguém gritou: que palhaçada é essa da galeria? As câmeras se voltaram para ela, captando cada segundo da situação bizarra. Senhora, disse o juiz com paciência forçada, a senhora não pode simplesmente se oferecer para... Posso sim, Excelência. Marta tirou uma pasta do bolso interno do uniforme. Marta Ribeiro da Silva, OAB número 47.832, especialista em direito criminal. Minha licença estava suspensa por afastamento voluntário, mas foi reativada ontem em caráter provisório. Ela estendeu os documentos ao oficial de justiça. O silêncio no tribunal era total agora. Eduardo a olhava como se ela fosse uma miragem. Renata Mendonça se levantou bruscamente. Excelência, isso é um absurdo. Não se pode aceitar que uma faxineira se apresente como advogada. Doutora Mendonça, Marta se virou para ela com calma. Eu não deixei de ser advogada quando vesti este uniforme. Apenas escolhi trabalhar com outros tipos de sujeira. O juiz examinou os documentos franzindo a testa. Após alguns minutos, ele ergueu os olhos. Os documentos estão em ordem. Marta Ribeiro da Silva, formada pela USP, pós-graduação em Direito Penal, com 15 anos de experiência em casos criminais. Ele a encarou. Posso perguntar por que uma advogada com esse currículo está trabalhando como auxiliar de limpeza? Questões pessoais, Excelência. Mas isso não invalida minha competência. Eduardo finalmente se levantou. Eu aceito a representação da doutora Marta. Senhor Bastos, sussurrou um jornalista para outro, o homem enlouqueceu completamente. Renata voltou-se para o juiz. Excelência, preciso me opor veementemente. Não sabemos nada sobre essa mulher, suas motivações, seu estado mental. Doutora Mendonça. Marta a interrompeu. Meu estado mental está ótimo. Quanto às minhas motivações, são as mesmas que deveriam guiar qualquer profissional do direito. Garantir que a justiça seja feita. O juiz bateu o martelo. Aceito a representação, doutora Marta, o caso é seu. Espero que esteja preparada. Estou, Excelência. Marta caminhou até a mesa da defesa e se sentou ao lado de Eduardo. Ele a observou de perto pela primeira vez. Rosto cansado, mas olhos inteligentes. Mãos calejadas, mas que seguravam a caneta com a precisão de quem conhecia bem aquele ofício. Por quê? Ele sussurrou. Porque sei como é estar sozinho quando todos querem sua cabeça. Ela respondeu sem olhar para ele, organizando os papéis. Renata se aproximou da mesa deles. Não sei que jogo vocês estão jogando, mas isso não vai funcionar. Tenho provas suficientes para... Para o quê? Marta levantou os olhos. Para condenar um homem baseada em evidências manipuladas? O rosto de Renata empalideceu. Do que está falando?
Marta tirou os papéis que havia recolhido do chão. Estou falando destes e-mails que seu colega Dr. Silveira convenientemente esqueceu. Datas alteradas, remetentes falsos, uma cronologia que não faz sentido. Isso é... como conseguiu? Fazendo meu trabalho. Algo que parece ter sido negligenciado neste caso. Eduardo assistia ao confronto em silêncio, começando a entender que havia subestimado completamente a mulher ao seu lado. Excelência, disse Marta levantando-se, solicito uma perícia técnica em todos os documentos apresentados pela acusação. Há fortes indícios de falsificação. Isso é uma acusação grave, doutora. É uma acusação necessária. Renata olhou nervosamente para o promotor-chefe sentado na primeira fila. Ele fez um sinal discreto para que ela continuasse, mas algo em seus olhos revelava preocupação. Deferido, disse o juiz. A perícia será feita. Enquanto isso, a sessão fica suspensa até segunda-feira. Enquanto o plenário se esvaziava, Eduardo permaneceu sentado, processando o que havia acontecido. Quem é você, realmente? Ele perguntou. Marta guardou os papéis na pasta, evitando seu olhar. Alguém que já perdeu tudo uma vez e que não vai deixar isso acontecer de novo. Ela se levantou e caminhou em direção à saída, deixando Eduardo sozinho, com mais perguntas do que respostas. Mas pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança. Ela é louca, uma faxineira que se finge de advogada. A manchete do jornal estava estampada na primeira página quando Marta chegou ao fórum na segunda-feira. Fotógrafos a cercaram na entrada, disparando flashes enquanto gritavam perguntas. Doutora Marta, é verdade que a senhora não pratica há 5 anos? Por que abandonou a advocacia? Qual sua relação com Eduardo Bastos? Ela caminhou em silêncio através da multidão, mantendo a cabeça erguida. Usava um blazer preto simples por cima da blusa branca, longe dos uniformes caros que vestia no passado, mas adequado para o que precisava fazer. Dentro do tribunal, Eduardo já a esperava. Havia trocado o terno amarrotado por um mais simples, seguindo o conselho que ela havia dado por telefone no domingo. Pareça humano, não um CEO distante. Os jornais estão destruindo você, ele disse quando ela se sentou. Jornais sempre preferem o circo à verdade. Marta abriu sua pasta. O que importa está aqui. Você me contou sua versão dos fatos. Agora preciso dos detalhes que você não quis dividir. Eduardo hesitou. Que tipo de detalhes? Os que machucam. Sua irmã, por exemplo. Como ela morreu exatamente? A pergunta o atingiu como um soco. Clara estava no shopping com a filha dela, minha sobrinha. Quando o incêndio começou, elas estavam no 4º andar. O sistema de sprinklers falhou, as saídas de emergência estavam bloqueadas. E sua sobrinha? Sobreviveu. Clara a empurrou pela janela para os bombeiros antes de... Ele parou, a voz falhando. Marta fez anotações sem erguer os olhos. Por que você está sendo acusado especificamente? A Neotec instalou o sistema, mas vocês não são os únicos responsáveis. Porque alguém quer que eu seja o bode expiatório. Eduardo se inclinou para a frente. 3 dias antes do incêndio, descobri que 2 diretores da empresa estavam desviando dinheiro dos contratos de manutenção. Ia demiti-los na segunda-feira seguinte. Você tem provas? Tinha. Meu computador foi hackeado, os arquivos desapareceram. E agora eles estão no conselho da Neotec, votando para me destituir. Marta finalmente olhou para ele. Por que não me contou isso antes? Porque não confio em ninguém. Meu próprio advogado me abandonou. Meus amigos sumiram. Até minha esposa... Ele parou. Sua esposa o quê? Pediu o divórcio na semana passada. Disse que não podia ser casada com um assassino. A dureza no rosto de Marta se suavizou por um momento. Eduardo, precisa entender uma coisa. Se vamos lutar juntos, não pode esconder nada de mim. Nada. Os segredos são armas que a acusação vai usar contra você. E você? Ele perguntou. Que segredos está escondendo? Antes que ela pudesse responder, o oficial anunciou o início da sessão. O plenário estava ainda mais cheio que na sexta anterior. Marta notou rostos conhecidos na galeria, promotores aposentados, advogados famosos, pessoas que um dia foram seus colegas e agora a observavam como se ela fosse um animal no zoológico.
Doutora Marta, disse o juiz, a perícia técnica dos documentos ficará pronta amanhã. Enquanto isso, a acusação deseja apresentar novas testemunhas. Renata se levantou, mais confiante que na sessão anterior. Chamamos o Sr. Roberto Farias, ex-funcionário da Neotec. Um homem de meia idade se aproximou do banco das testemunhas. Marta o observou cuidadosamente. Suas roupas eram muito caras para um ex-funcionário comum. Sr. Farias, disse Renata, o senhor trabalhou diretamente com Eduardo Bastos? Sim, era gerente de manutenção. Relatei pessoalmente ao Sr. Bastos os problemas no sistema de segurança do shopping. Quando foi isso? 2 semanas antes do incêndio. Disse que era urgente, que vidas estavam em risco. Eduardo se agitou na cadeira, mas Marta o conteve com um gesto. E qual foi a reação do Sr. Bastos? Continuou Renata. Ele disse que consertos custariam muito caro, que era melhor esperar acontecer um acidente pequeno para justificar o investimento. O plenário murmurou indignado. Eduardo tentou se levantar, mas Marta o puxou de volta. Mentira, ele sussurrou. Calma, ela respondeu baixo. Quando chegou sua vez de interrogar, Marta se levantou lentamente. Senhor Farias, o senhor disse que conversou pessoalmente com meu cliente? Sim. Em que dia exatamente? Não lembro a data específica, mas foi 2 semanas antes. Estranho. Porque tenho aqui a agenda do Sr. Bastos daquele período. Ela ergueu um documento. Ele esteve em Londres durante toda aquela semana, participando de uma conferência. Tem fotos, recibos de hotel, centenas de testemunhas. O rosto de Farias empalideceu. Além disso, continuou Marta, consultei os registros da Neotec. O senhor foi demitido 3 meses antes do incêndio por falsificação de relatórios. E, curiosamente, recebeu um depósito de R$50 mil em sua conta na semana passada. Isso não tem nada a ver... Não tem? De quem veio esse dinheiro, Sr. Farias? Protesto! Gritou Renata. A defesa está fazendo acusações sem fundamento. Tenho os extratos bancários aqui, Excelência, disse Marta calmamente. O juiz examinou os documentos. Como conseguiu isso, doutora? Investigação legal. Algo que parece ter sido esquecido neste caso. Eduardo a olhava impressionado. Em poucos minutos ela havia desmoronado completamente o testemunho. Senhor Farias, disse o juiz, está dispensado, mas recomendo que procure um advogado. Enquanto o homem saía apressadamente do tribunal, Marta se sentou. Eduardo se inclinou para ela. Como conseguiu tudo isso? Fazendo perguntas certas para as pessoas erradas. Ela sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. E descobrindo que, às vezes, a faxineira ouve coisas que ninguém mais escuta. Por um momento, Eduardo viu além do uniforme, além da fachada. Viu a advogada brilhante que ela havia sido. E começou a entender que talvez, apenas talvez, não estivesse perdido. Era 3 da manhã quando Marta desistiu de tentar dormir. Levantou-se da cama estreita do pequeno apartamento em Sapopemba e caminhou até a mesa da cozinha, onde havia espalhado todos os documentos do caso Eduardo. Mas não eram apenas esses papéis que a mantinham acordada. Do fundo de uma gaveta empoeirada, ela havia tirado uma caixa de sapatos que não abria há 5 anos. Dentro, recortes de jornal amarelados, anotações rabiscadas em guardanapos e uma foto de um menino de 8 anos sorrindo sem os dentes da frente. Luiz Henrique, ela sussurrou, tocando a foto com cuidado. As manchetes dos jornais antigos gritavam: Advogada brilhante consegue absolvição controversa e Carlos Mendoza livre após defesa histórica. Marta lembrava de cada palavra daquele julgamento. Carlos Mendoza estava acusado de estupro e assassinato de uma adolescente. Ela havia encontrado falhas na investigação, inconsistências nos depoimentos, provas obtidas ilegalmente. Sua defesa foi perfeita, impecável e completamente equivocada. 3 dias após a absolvição, Mendoza sequestrou Luiz Henrique na saída da escola. O encontraram 2 dias depois. Marta ainda conseguia ouvir o telefonema do delegado. Doutora, precisa vir aqui. É sobre seu filho. Ela fechou os olhos, empurrando as lembranças para longe. Mas havia algo mais na caixa. Uma anotação que ela havia feito anos atrás, quando ainda tentava entender como tudo havia dado errado. Promotor responsável pelo caso Mendoza.
Dr. Álvaro Neves. Evidências suprimidas. Testemunhas intimidadas. O mesmo nome que agora assinava a denúncia contra Eduardo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Quem ligaria àquela hora? Alô? Doutora Marta? É Eduardo. Desculpe ligar tão tarde, mas não consegui dormir. Ela percebeu que não estava sozinha na insônia. O que foi? Descobri uma coisa. Lembra que eu falei dos 2 diretores que estavam desviando dinheiro? Sim. Um deles é cunhado do promotor Álvaro Neves. Marta sentiu o sangue gelar. Tem certeza? Absoluta. Marcos Vilela, diretor financeiro da Neotec, casado com Isabel Neves, irmã do promotor. As peças começaram a se encaixar na mente de Marta como um quebra-cabeças macabro. O mesmo padrão, a mesma manipulação, o mesmo homem. Eduardo, onde você está? Em casa. Por quê? Não saia de lá. Não fale com ninguém até amanhã. Marta, você está me assustando. O que? Ela desligou e ficou olhando para os papéis espalhados. Pela primeira vez em 5 anos não sentia apenas dor ao pensar em Luiz Henrique. Sentia raiva, uma raiva fria e calculista que ela havia esquecido que possuía. Na manhã seguinte, Eduardo a encontrou no corredor do fórum. Ela usava o mesmo blazer preto, mas havia algo diferente em seus olhos, uma dureza que não estava lá antes. Marta, sobre ontem à noite. Depois, ela disse secamente, primeiro preciso falar com a promotora. Encontraram Renata Mendonça no café do fórum tomando um expresso sozinha. Quando viu Marta se aproximando, seu rosto se fechou. Doutora Marta, não esperava vê-la aqui. Preciso conversar com você. A sós. Renata olhou para Eduardo, que permaneceu de pé ao lado da mesa. Tudo o que tenho a dizer para a defesa pode ser dito na presença do réu. Não é sobre o caso, é sobre quem está realmente puxando os fios. Marta se sentou sem ser convidada. Você é promotora há quanto tempo? 12 anos. Tempo suficiente para saber quando estão usando você. O rosto de Renata endureceu. Não sei do que está falando. Estou falando do Dr. Álvaro Neves, seu chefe, e de como ele tem o costume de manipular evidências para proteger pessoas específicas. Isso é uma acusação muito grave. É uma constatação baseada em experiência própria. Marta tirou um dos recortes antigos da bolsa. Caso Carlos Mendoza, 2019. Neves era o promotor. Evidências sumiram, testemunhas foram intimidadas e um assassino foi solto. Renata pegou o recorte, franzindo a testa. E o que isso tem a ver com... Tem a ver com o fato de que o cunhado dele está roubando da Neotec e precisa de um bode expiatório. Marta se inclinou para a frente. Diga-me uma coisa, Renata. Você realmente acredita que Eduardo é culpado? A pergunta pegou a promotora desprevenida. Ela olhou para Eduardo depois de volta para Marta. As evidências? Que evidências? Documentos com datas alteradas? Testemunhas que foram pagas para mentir? Você checou alguma coisa por conta própria ou apenas aceitou o que Neves colocou na sua mesa? Renata ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Por que está me contando isso? Porque você é uma boa promotora. Posso ver nos seus olhos que algo te incomoda neste caso. E por quê? Marta hesitou. Porque já perdi tudo uma vez por não questionar as pessoas certas. E se você estiver errada sobre Neves? Então continuo sendo apenas uma faxineira louca que se acha advogada. Mas se estou certa... Marta se levantou. Então somos as únicas pessoas que podem impedir que a justiça seja comprada de novo. Renata ficou olhando para o recorte de jornal depois que eles saíram. Pela primeira vez desde que o caso havia começado, ela se perguntou se estava do lado certo. Eduardo acompanhou Marta até a sala de audiências em silêncio. Só quando se sentaram, ele perguntou. Quem era Carlos Mendoza? Marta olhou para frente, para o lugar onde o juiz logo se sentaria. O homem que matou meu filho. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Finalmente entendeu por que ela havia se oferecido para defendê-lo. Não era caridade, era guerra. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ele teve certeza de que não estava lutando sozinho. Tenho algo que vai interessar vocês. A voz veio de trás deles no corredor do fórum. Eduardo e Marta se viraram para ver uma mulher de uns 40 anos,
cabelos loiros descoloridos e olhos nervosos. Ela olhava constantemente por sobre o ombro, como se esperasse ser seguida. "Quem é a senhora?" perguntou Marta. "Ana Paula Santos, trabalhei na Neotec até mês passado. Era secretária do Marcos Vilela." O nome fez Eduardo se endireitar. "O diretor financeiro." "Ex-diretor financeiro", Ana Paula corrigiu. "Agora ele é o novo CEO interino, já que você foi afastado." Marta e Eduardo trocaram olhares. "O que a senhora quer nos contar?" Ana Paula abriu a bolsa e tirou um celular velho. "Gravei uma conversa. Achei que um dia poderia precisar." Ela apertou o play. As vozes eram claras, mesmo com o áudio ruim do celular. "Tem certeza que vai funcionar, Marcos?" "Claro que vai. O cunhado já arrumou tudo na promotoria. Eduardo vai ser condenado, a gente assume o controle da empresa e ninguém vai investigar onde foi parar o dinheiro dos contratos." "E se descobrirem sobre os relatórios falsos?" "Não vão descobrir. Queimamos todos os originais. E aquela testemunha que arrumamos vai confirmar que Eduardo sabia de tudo." A gravação continuou por mais 2 minutos, detalhando como haviam forjado documentos e subornado funcionários. Marta sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que precisavam. "Por que decidiu nos procurar?" perguntou Eduardo. Ana Paula baixou os olhos. "Porque minha filha estuda no colégio em frente ao shopping que pegou fogo. Ela poderia ter estado lá naquele dia, e eu não consigo dormir sabendo que os verdadeiros culpados vão ficar livres enquanto você paga por algo que não fez." "A senhora tem mais alguma coisa?" "Tenho os e-mails originais que eles mandaram alterar, e sei onde eles esconderam o dinheiro desviado." Ela entregou um pendrive para Marta. "Tudo está aqui." Marta guardou o pendrive como se fosse ouro. "Ana Paula, a senhora entende que isso é perigoso? Se eles descobrirem que foi você..." "Já descobriram. Me demitiram semana passada dizendo que era corte de gastos. Mas eu sei que é porque estava fazendo muitas perguntas." Eduardo segurou o braço da mulher. "Obrigado. Não sei como agradecer. Apenas prove que eles estão mentindo. É tudo que peço." 1 hora depois, na sala reservada para advogados, Marta terminava de ouvir todas as gravações, enquanto Eduardo lia os e-mails no computador. "Marta, isso aqui é ouro puro. Eles confessam tudo. O desvio de dinheiro, a falsificação de documentos, até mesmo o suborno ao Farias para que ele mentisse no tribunal." "Eu sei." Marta estava com o telefone na mão. "Agora precisamos decidir o que fazer. Podemos entregar direto ao juiz ou podemos primeiro dar uma chance para a promotora fazer a coisa certa." Eduardo completou. Marta discou o número de Renata. "Doutora Renata, é Marta. Precisa vir ao fórum agora. Tenho algo que vai mudar completamente este caso." 20 minutos depois, Renata chegou acompanhada de um investigador da Polícia Civil. Ela parecia tensa, como alguém que não havia dormido bem. "O que é tão urgente que não podia esperar a audiência?" Sem dizer uma palavra, Marta colocou a gravação para tocar. À medida que as vozes de Marcos Vilela e seu comparsa preenchiam a sala, o rosto de Renata foi ficando cada vez mais pálido. "Meu Deus!" ela sussurrou quando a gravação terminou. "Tem mais", disse Marta mostrando os e-mails. Documentos originais provando que todas as evidências contra Eduardo foram falsificadas. O investigador se inclinou para a frente. "Doutora Renata, isso muda tudo. Se essas gravações forem autênticas..." "São", Renata disse baixinho. "Reconheço a voz do Marcos. Trabalhei com ele em outros casos." Eduardo observou a transformação no rosto da promotora. A confiança arrogante havia dado lugar a algo parecido com horror. "Renata", disse Marta suavemente, "você precisa entender uma coisa. Neves sabia. Ele sempre soube." "Não", Renata balançou a cabeça. "Álvaro pode ser ambicioso, mas ele não faria. Faria sim. E fez antes." Marta abriu sua pasta e tirou um maço de papéis. Caso Carlos Mendoza 2019, caso Roberto Silva 2020, caso Ana Maria Fernandes 2021. Todos com o mesmo padrão. Evidências que somem, testemunhas que mudam versões, culpados que escapam. Renata folheou os documentos, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. "Como você conseguiu tudo isso?" 5 anos investigando por conta própria, tentando entender como meu filho morreu por causa de um assassino que deveria estar preso.
O silêncio na sala era pesado. Finalmente Renata se levantou. Preciso conversar com Álvaro, confrontá-lo com isso. Não, disse Marta firmemente. Se você fizer isso, ele vai destruir qualquer evidência que ainda exista e transferir a culpa para você. Então o que sugere? Marta sorriu pela primeira vez em dias. Era um sorriso frio, calculado. Sugiro que a gente faça exatamente o que eles fizeram conosco. Uma emboscada. Eduardo sentiu um arrepio. Estava vendo a verdadeira Marta Ribeiro emergir. Não a faxineira resignada, nem mesmo a advogada brilhante do passado. Estava vendo uma mulher que havia perdido tudo e agora tinha uma chance de acertar as contas. O que tem em mente? Perguntou Renata. Amanhã na audiência você vai apresentar as gravações como evidência. Vai pegar Neves completamente de surpresa, na frente do juiz, da imprensa, de todo mundo. E se ele negar tudo? Então teremos preparado algumas surpresas extras. Marta olhou para Eduardo. Espero que você esteja pronto para ver alguns rostos conhecidos sendo presos. Eduardo assentiu. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha uma chance real de limpar seu nome. E de quebra, ajudar Marta a encontrar a justiça que ela buscava há 5 anos. A sala de audiências nunca havia estado tão cheia. Jornalistas, câmeras de TV, advogados curiosos, todos queriam ver o desfecho do caso que havia virado obsessão nacional. Eduardo notou que até alguns dos diretores da Neotec estavam na galeria, incluindo Marcos Vilela, que o observava com um sorriso confiante. Nervoso? Marta perguntou baixinho. Um pouco. E você? Estou há 5 anos esperando por este momento. O juiz entrou e a sessão começou. Renata se levantou, mas havia algo diferente em sua postura, menos arrogante, mais determinada. Excelência, a promotoria gostaria de apresentar novas evidências que mudaram completamente nossa visão deste caso. Álvaro Neves, sentado na primeira fila, franziu a testa. Não havia sido consultado sobre novas evidências. Que tipo de evidências, doutora? Perguntou o juiz. Uma gravação obtida legalmente que prova a inocência do réu e revela os verdadeiros culpados. O murmúrio no plenário foi imediato. Álvaro se levantou bruscamente. Excelência, não fui informado sobre... Sente-se, doutor, disse o juiz. Doutora Renata, pode proceder. O som da gravação ecoou pela sala. As vozes de Marcos Vilela e seu comparsa, confessando o esquema de falsificação de provas, deixaram todos em choque absoluto. Eduardo viu o rosto de Vilela passar do branco ao verde, enquanto sua própria voz o traía. Quando a gravação terminou, o silêncio era ensurdecedor. Excelência, disse Renata, solicito a prisão imediata de Marcos Vilela e Roberto Aguiar por falsificação de documentos, suborno e conspiração. O juiz bateu o martelo. Oficial, proceda às prisões. Foi quando o caos começou. Vilela tentou fugir pela galeria, mas foi detido na porta. Roberto Aguiar se escondeu atrás de uma coluna até ser arrastado pelos policiais. As câmeras captavam cada segundo. Eduardo olhou para Marta, esperando vê-la satisfeita. Mas seu rosto estava tenso, focado em Álvaro Neves, que permanecia de pé, visivelmente abalado. Doutor Neves, disse o juiz, o senhor gostaria de se pronunciar sobre essas acusações? Álvaro respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Excelência, fui enganado pelos acusados. Não tinha conhecimento de que... Mentira. A voz de Marta cortou o ar como uma lâmina. Ela se levantou lentamente. Doutor Álvaro Neves sabia de tudo, assim como sabia quando inocentou Carlos Mendoza em 2019. Álvaro empalideceu. Não sei do que está falando. Estou falando do assassino que o senhor ajudou a escapar. O homem que matou meu filho 3 dias depois de ser absolvido. O plenário explodiu em murmúrios. Jornalistas se levantaram. Fotógrafos dispararam flashes. Eduardo sentiu como se estivesse assistindo a uma bomba explodir em câmera lenta. Isso é irrelevante para este caso. Álvaro gaguejou. É muito relevante, disse Marta, tirando uma pasta da bolsa. Porque mostra um padrão. Carlos Mendoza era protegido por um traficante que pagava suas contas. Roberto Silva estava envolvido com milícias. Ana Maria Fernandes era esposa de um vereador corrupto. Todos tinham alguém poderoso querendo mantê-los livres.
Ela se aproximou do juiz. E todos os casos foram manipulados pelo Dr. Neves. Onde quer chegar, doutora? Perguntou o juiz. Quero chegar ao fato de que Marcos Vilela é cunhado do Dr. Neves, e que isso não é coincidência. Renata se levantou, segurando outro maço de papéis. Excelência, investigamos a conta bancária do Dr. Neves. Nos últimos 3 anos, ele recebeu depósitos de quase R$ 1 milhão de fontes não declaradas. Eduardo assistia à destruição de Álvaro Neves como quem vê um prédio desabar. O homem que havia orquestrado sua queda estava sendo esmagado pelo peso de seus próprios crimes. Isso é uma conspiração, Álvaro murmurou. Vocês estão inventando, Dr. Neves, o juiz interrompeu. Recomendo que procure um advogado. Oficial, escorte o doutor para prestar esclarecimentos. Enquanto Álvaro era levado, Eduardo notou que Marta não demonstrava satisfação. Havia algo quase triste em seus olhos. Marta, ele sussurrou, conseguimos. Ele vai pagar pelo que fez. Vai, ela respondeu. Mas isso não vai trazer meu filho de volta. O juiz bateu o martelo. Diante das evidências apresentadas, declaro Eduardo Bastos inocente de todas as acusações de homicídio. Quanto às acusações de negligência administrativa, considerando as circunstâncias atenuantes e o fato de que o réu também foi vítima de conspiração, sentencio a 2 anos de prisão domiciliar e proibição de exercer cargos executivos por 5 anos. Eduardo fechou os olhos. Não era absolvição completa, mas era justiça. Mais justiça do que esperava conseguir. Obrigado, ele disse para Marta. Não me agradeça ainda, ela respondeu guardando os papéis. Justiça não é espetáculo, é trabalho diário. Enquanto o plenário se esvaziava e os jornalistas corriam para reportar a reviravolta, Marta caminhou calmamente em direção às escadas de serviço. Eduardo a seguiu. Aonde você vai? Para casa. Meu trabalho aqui acabou. E agora? Volta a ser advogada? Marta parou na porta e olhou para ele uma última vez. Agora faço o que deveria ter feito há 5 anos. Procuro um jeito de viver com a verdade. E com isso, ela desapareceu pelas escadas, deixando Eduardo sozinho com sua liberdade recém-conquistada e a estranha sensação de que havia perdido algo importante. 6 meses depois, Marta estava no quintal da ONG Esperança da Zona Leste, debaixo de uma mangueira frondosa, cercada por 15 jovens entre 16 e 20 anos. Todos sentados em cadeiras de plástico branco, blocos de papel nas mãos, olhando para ela com atenção. Alguém pode me dizer qual a diferença entre justiça e vingança? Ela perguntou. Uma garota de cabelos cacheados levantou a mão. Professora Marta, justiça é quando o juiz condena o criminoso. Pode ser, Carla, mas não sempre. Marta se sentou na beirada da mesa improvisada. Justiça é quando você age certo, mesmo quando ninguém está olhando. Vingança é quando você age errado porque alguém te machucou. Um rapaz no fundo questionou. Mas e se a pessoa fez uma coisa muito ruim? Não tem direito de se vingar? Tem direito de sentir raiva, Júnior. Raiva é normal, mas vingança. Vingança te transforma na mesma coisa que você odeia. Marta falava de experiência. Nos últimos meses, havia assistido Álvaro Neves ser condenado a 8 anos de prisão. Marcos Vilela perder tudo e ser preso por 5 anos, e vários outros envolvidos no esquema serem expostos e punidos. Era tudo o que sonhara por 5 anos. Mas quando acordava de manhã, Luiz Henrique continuava morto. Professora, disse uma menina tímida chamada Jéssica, a senhora já teve vontade de se vingar de alguém? Marta ficou em silêncio por um momento, olhando para as folhas da mangueira balançando no vento. Tive, Jéssica, e quase me destruí por causa disso. O que a senhora fez? Aprendi que existem coisas mais importantes que a minha dor. A aula terminou com os jovens saindo animados, discutindo entre eles sobre os casos que Marta havia contado. Ela ficou arrumando as cadeiras quando ouviu passos atrás dela. Desculpa interromper. Ela se virou e viu Eduardo parado na entrada do quintal. Estava diferente. Calça jeans, camisa simples, sem a arrogância que carregava nos tempos de CEO. Os meses de prisão domiciliar tinham mudado algo nele. Eduardo? Ela não demonstrou surpresa, mas também não sorriu. O que faz aqui?
Estava passando pela região e vi você pela grade. Pode conversar um pouco? Marta terminou de empilhar as cadeiras. Fale. Queria agradecer, de novo, e também perguntar como você está. Estou bem. Sei que não está. A resposta a pegou desprevenida. Ela o encarou, franzindo a testa. Como pode saber? Eduardo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Porque sei como é perder tudo e ter que reconstruir do zero. E porque, bem, tenho acompanhado o que você anda fazendo. Acompanhando como? A ONG recebeu uma doação anônima mês passado. Computadores novos, material didático, reforma da biblioteca. Ele deu um sorriso pequeno. Não foi muito difícil descobrir de onde veio. Marta suspirou. Não quero seu dinheiro, Eduardo. Não é meu dinheiro. É dinheiro recuperado do esquema do Vilela. A justiça determinou que fosse usado em projetos sociais. Ele olhou ao redor. E não conheço projeto mais importante que este. Eles caminharam juntos até um banco debaixo da árvore. Eduardo notou que ela parecia mais magra, mais cansada, mas também mais serena. Por que não voltou para a advocacia? Ele perguntou. Porque descobri que posso fazer mais aqui do que em qualquer tribunal. Marta apontou para onde os jovens haviam estado. Eles aprendem sobre direitos, sobre como se defender, como não se deixar enganar pelo sistema, é mais preventivo. E é o que você sempre quis fazer? Não sei. Talvez seja o que meu filho gostaria que eu fizesse. Eduardo ficou quieto por um momento. Marta, posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para ninguém? Ela assentiu. No dia que minha irmã morreu, discutimos. Ela queria que eu parasse de trabalhar tanto, que desse mais atenção para a família. Eu disse que ela não entendia a pressão que eu tinha, que alguém precisava manter o padrão de vida que todos esperavam. Ele pausou. As últimas palavras que disse para ela foram: para de dramatizar, Clara. Marta o observou enquanto ele lutava com as palavras. Por meses achei que se eu provasse minha inocência, a culpa desapareceria. Mas não desapareceu. Porque eu era inocente do incêndio, mas culpado de ser um irmão péssimo. E agora? Agora estou tentando ser a pessoa que ela gostaria que eu fosse. Mesmo que seja tarde demais. Marta tocou levemente o braço dele. Nunca é tarde demais para começar de novo. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Marta, Eduardo disse finalmente, gostaria de tomar um café comigo algum dia? Não como cliente e advogada, apenas como pessoas que se entenderam. Ela o olhou por um longo momento. Havia algo diferente em seus olhos. Não mais a dor aguda de antes, mas uma tristeza mais suave, mais aceita. Pode ser, ela disse. Mas eu pago o meu. Eduardo riu pela primeira vez em meses. Claro, você sempre paga o seu. Enquanto ele se afastava, Marta ficou sentada debaixo da mangueira, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Pela primeira vez, desde a morte de Luiz Henrique, não sentiu apenas dor ao pensar no futuro. Sentiu possibilidade. 3 meses depois, numa tarde quente de março, Marta estava explicando sobre direitos trabalhistas para um grupo de faxineiras da região quando viu Eduardo encostado no portão da ONG. Ele esperou pacientemente até a aula terminar, cumprimentando algumas mulheres que reconheciam seu rosto dos jornais. Não sabia que tinha se tornado uma celebridade aqui, Marta disse, se aproximando. Celebridade é exagero, mais como um exemplo do que não fazer na vida. Ele sorriu sem amargura. Como foi a aula? Boa. Ensinei elas sobre os direitos que muitas nem sabem que têm. Marta trancou o portão. Você não precisa ficar vindo aqui toda semana, Eduardo. Eu sei, mas gosto de vir. Nos últimos meses, eles haviam estabelecido uma rotina estranha. Eduardo aparecia, eles tomavam café no bar da esquina, conversavam sobre tudo e nada, e depois cada um seguia seu caminho. Nada romântico, nada forçado. Apenas 2 pessoas que haviam passado pelo inferno e agora tentavam entender como era viver sem as chamas. Aquele café continua valendo? Ele perguntou. Sempre vale. Caminharam até o bar do seu João, um estabelecimento simples com mesas de fórmica e um cardápio escrito à mão numa lousa. Eduardo já não se importava mais com os olhares curiosos que recebia. Havia aprendido a viver sem se esconder. Como vão as coisas em casa?
Marta perguntou enquanto esperavam os cafés. Solitárias. Ele respondeu honestamente. Mas não ruins. Estou aprendendo a cozinhar, acredita? Não acredito mesmo. É sério. Semana passada fiz um macarrão que ficou quase comestível. Marta riu. Um som que Eduardo havia aprendido a valorizar. Nos primeiros encontros ela sorria pouco e ria menos ainda. Cada riso era uma pequena vitória. E o trabalho voluntário? Ela perguntou. Bom, estou ajudando pequenos empresários a organizar suas finanças, sem cobrar nada, claro. Eduardo mexeu o açúcar no café. Descobri que posso usar tudo que aprendi sem ter que destruir ninguém no processo. Deve ser estranho não ter funcionários, reuniões, aquela pressão toda. No começo foi, mas agora é libertador. Acordo quando quero, faço o que acredito ser certo, durmo bem à noite. Ele a olhou. E você? Como está dormindo? A pergunta a pegou desprevenida. Eduardo era uma das poucas pessoas que sabia sobre seus problemas para dormir. Melhor. Ainda tenho pesadelos às vezes, mas menos frequentes. Sobre Luiz Henrique? Sobre tudo. O acidente, o julgamento, aqueles anos perdidos. Ela pausou. Mas também sonho com coisas boas às vezes. Com ele rindo, brincando, são sonhos que não me deixam triste. Eduardo assentiu. Ele também havia passado por essa fase, quando as lembranças deixam de ser apenas dor e voltam a ser amor. Marta, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você já pensou em ter outros filhos? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela ficou quieta por tanto tempo que Eduardo pensou ter ido longe demais. Desculpa, não devia ter. Pensei. Ela o interrompeu. Quando Luiz Henrique era pequeno, sonhava em ter mais filhos. Uma casa cheia, sabe? Mas depois que ele morreu, ela balançou a cabeça. Parecia traição, como se fosse tentar substituí-lo. E agora? Agora acho que ele gostaria de ter irmãos, mesmo que espirituais. Ela olhou pela janela do bar, observando as crianças brincando na praça. Às vezes penso que esses jovens da ONG são meio filhos meus também. Eduardo seguiu seu olhar. Você seria uma mãe incrível, de novo. Teria sido, aos 35 anos. Agora tenho 43. Minha irmã teve Isabela aos 41. E olha como terminou. Terminou com ela salvando a filha. Eduardo tocou a mão de Marta levemente. Clara morreu sendo uma mãe corajosa. Isso não é pouco. Marta sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de reconhecimento. Eduardo, você mudou muito desde o julgamento. Você também. Será que mudamos para melhor? Acho que só o tempo vai dizer. Ele se levantou deixando dinheiro na mesa. Mas, por enquanto, estou gostando da pessoa que estou me tornando. Eles saíram do bar juntos, caminhando devagar pela calçada. Não havia pressa. Não havia pressão. Apenas dois sobreviventes aprendendo a viver de novo. Eduardo, Marta disse quando chegaram à esquina onde seus caminhos se separavam. Sim? Obrigada. Por quê? Por me ensinar que recomeçar não significa esquecer. Ele sorriu. Obrigado você por me ensinar que justiça não é vingança. Eles se despediram com um aceno, cada um seguindo para casa. Mas dessa vez, quando Marta olhou para trás, Eduardo também estava olhando. E ambos sorriram. Não era amor. Ainda não. Mas era algo parecido com esperança. E às vezes, depois de tanto sofrimento, esperança é o melhor lugar para começar. 2 anos depois, uma manhã de sábado, no Parque da Aclimação. Marta estava sentada numa das cadeiras de plástico que havia trazido, cercada por cerca de 20 pessoas de idades variadas, desde adolescentes até senhoras de cabelos grisalhos. Todos seguiam seus gestos enquanto ela explicava sobre direitos do consumidor. Então, se vocês compraram um produto com defeito e a loja se recusa a trocar, o que podem fazer? Ela perguntou. Uma senhora de uns 60 anos levantou a mão. Procurar o Procon? Exato, Dona Maria. Mas antes disso, sempre tentem resolver amigavelmente. A lei está do lado de vocês, mas a conversa ainda é o melhor caminho. Eduardo observava de longe, encostado numa árvore, sorrindo. Havia chegado há alguns minutos, mas não quis interromper. Aquela havia se tornado sua atividade favorita dos sábados.
assistir Marta transformar um simples espaço de lazer num tribunal da vida real, onde as pessoas aprendiam a se defender. Ela estava diferente do que era 2 anos atrás. Não apenas fisicamente. Havia ganhado alguns quilos, o cabelo estava mais comprido e tinha mechas grisalhas que ela não se preocupava em esconder. Era uma diferença mais profunda. Suas mãos não tremiam mais. Sua voz tinha a firmeza de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Professora Marta, disse um rapaz jovem, e se a pessoa não tem dinheiro para pagar advogado? Aí que está a beleza da coisa, Rodrigo. Existem os defensores públicos, as faculdades que oferecem assistência gratuita e ONGs como a nossa que podem orientar vocês. Ela sorriu. O conhecimento não pode ser privilégio de quem tem dinheiro. A aula terminou com aplausos. As pessoas se aproximaram para fazer perguntas individuais, e Marta atendeu a cada uma com paciência. Eduardo esperou até que a última pessoa fosse embora antes de se aproximar. Bom dia, doutora, ele disse usando o tratamento que sabia que a irritava de brincadeira. Pare com isso, ela riu começando a empilhar as cadeiras. Quanto tempo você está aí? Uns 20 minutos. Não queria atrapalhar. Nunca atrapalha. Ela fez uma pausa. Na verdade, estava pensando em te convidar para dar uma palestra. Eu? Sobre o quê? Direitos dos trabalhadores. Você entende tanto de empresa? Seria bom ouvir o outro lado. Eduardo a ajudou com as cadeiras. Não sei se sou a pessoa certa para falar sobre direitos dos trabalhadores. Você é exatamente a pessoa certa, porque já foi o patrão que não respeitava esses direitos. Ele riu. Quando você fala assim, parece que foi há uma vida inteira. Foi. Marta pegou a pasta com seus materiais. Quer tomar um café? Não no bar do seu João. Pensei em ir naquele novo que abriu perto do metrô. Claro. Mas deixa eu avisá-la. Eles têm cappuccino com chantilly. Vai ser difícil você pagar só o seu. Vou resistir bravamente. Caminharam pelo parque em direção à saída. Eduardo notou que Marta cumprimentava muitas pessoas pelo caminho. Ex-alunos, vizinhos, comerciantes locais. Ela havia se tornado parte daquela comunidade de um jeito que ele jamais conseguira ser parte da sua. Marta, ele disse quando pararam no semáforo. Posso te contar uma coisa? Sempre pode. Ontem recebi uma proposta de emprego, uma multinacional, cargo de diretor. Ela o olhou surpresa. E aí? Recusei. Por quê? Eduardo olhou para o movimento da rua, as pessoas indo e vindo, cada uma com seus problemas e sonhos. Porque descobri que não preciso dirigir uma empresa para ser útil. E porque... Ele hesitou. Porque não quero voltar a ser quem eu era. E quem você quer ser? Ainda estou descobrindo, mas sei que quero ser alguém que a Clara teria orgulho de chamar de irmão e que o Luiz Henrique teria gostado de conhecer. Marta sentiu o coração apertar, mas era uma dor diferente. Não a dor aguda da perda, mas a dor suave da saudade misturada com gratidão. Acho que eles teriam gostado muito de quem você se tornou, ela disse. O sinal abriu e eles atravessaram a rua. O café novo era pequeno e aconchegante, com plantas nas janelas e música suave tocando ao fundo. Escolheram uma mesa perto da vitrine. Eduardo, Marta disse depois que pediram. Obrigada. Pelo que dessa vez? Por não ter desistido de mim quando eu ainda estava quebrada. Você nunca esteve quebrada, Marta. Apenas machucada. Qual a diferença? Coisas quebradas não podem ser consertadas. Coisas machucadas cicatrizam. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o movimento da rua. Não havia pressa, não havia expectativas. Apenas 2 pessoas que haviam aprendido que às vezes o mais importante não é onde você chegou, mas quem você se tornou no caminho. E pela primeira vez em anos, ambos estavam em paz com quem eram. Não era o final de suas histórias, era um novo começo, e esse talvez fosse o melhor tipo de final que poderiam ter. Se você chegou até aqui, é porque se conectou com a jornada de Marta e Eduardo, 2 pessoas que descobriram que a verdadeira justiça não acontece apenas nos tribunais, mas nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Esta história nos mostra que nunca é tarde demais para recomeçar, que a redenção é possível, e que às vezes as pessoas mais improváveis podem nos ensinar as lições mais valiosas. Se esta narrativa tocou seu coração,
Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história de superação e segundas chances. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível se reinventar após as maiores perdas da vida. E se você quer acompanhar mais histórias que falam sobre justiça, perdão e recomeços, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos comentários, conte para nós. De que país você está assistindo este vídeo? Adoramos saber onde nossa audiência está espalhada pelo mundo e como essas histórias universais de esperança chegam a diferentes culturas e realidades. Sua participação faz toda a diferença.